Bom dia! Estamos ao vivo e animado para mais uma live na pele do líder. E hoje é feriado, dia 12 de outubro, né? Dia de Nossa Senhora da Aparecida e também Dia das Crianças. E é muito prazer para mim ter você aqui na nossa live. Eu sei que é cedo, mas tem muita gente que acorda cedo todos os dias, né? Não tem muita escolha. Os que têm filhos não têm muita escolha, os que não têm filhos talvez já tenham essa rotina implantada de acordar cedo. E hoje nós estamos aqui justamente para continuar, dar seguimento, né, no projeto Na Pele do Líder, que é um projeto para líderes, para desenvolver pessoas, para a gente revelar curiosidades, algumas coisas que a gente vive todos os dias, diariamente. E é muito prazeroso para mim ter você aqui, você que está no Facebook. Você pode pular lá no Instagram, nós estamos ao vivo no Instagram, eu vou abrir aqui o Facebook. E hoje nós vamos conversar com o Padre Odilo, que é um líder, né, muito querido aqui da nossa região, uma pessoa muito respeitada e que eu gosto muito particularmente. E eu fiz o convite para ele, ele aceitou prontamente, queria agradecer, ele já está aqui ao vivo com nós. Eu já vou mandar o convite para ele para a gente conversar, bater esse bate-papo hoje aqui nessa manhã. Deixa eu ver se eu consigo mandar o convite para ele aqui. Aí, já mandei o convite. E eu gostaria que você compartilhasse essa live, né, para a gente atingir mais pessoas, né? Quanto mais pessoas a gente conseguir atingir, melhor, porque todo mundo tem acesso ao conhecimento. Bom dia, Padre. Bom dia. Sua bênção. Que bom. Deus te abençoe. Amém. Tudo certo? Tudo certo. Então, pronto aí. Então tá bom. Padre, nós temos esse quadro aí já há algumas semanas, desde o começo do ano, quando iniciou a pandemia, nós começamos a fazer essas lives na pele do líder. E eu gostaria que o senhor se apresentasse um pouco, né? Contasse um pouco quem é o Padre Odilo, como que o Padre Odilo veio parar aqui em Lucas do Rio Verde. E daí a gente vai batendo papo, fazendo as perguntas e tirando as dúvidas do pessoal aí. Então, meu nome é Padre Odilo Reppers. Eu sou o sétimo filho de 13 irmãos. Uma turma bastante grande. Eu nasci em Santa Catarina. Passei todo o meu estágio nos seminários de Rio Negrinho, Corupá, Curitiba, Jaraguá do Sul, Brusque e São Paulo, quando me formei sacerdote em 89. Então já fazem 30 anos que eu sou padre, e nesses 30 anos eu estive presente trabalhando em várias cidades. Estive o primeiro ano no Santuário São Judas, no centro de São Paulo. Depois estive como missionário no Maranhão, fiquei 8 anos. Depois estive no Paraná, em 2 paróquias, em Rondon e Guaporema, também por 8 anos. Estive em São José dos Campos, também por 4 anos. E depois estive uma missão internacional em Angola, onde permaneci por mais 2 anos. E agora já estou o 8º ano aqui em Lucas do Rio Verde. Então o padre é um pouco itinerante. Ele vai aonde eu chamo e aonde precisa dele. Então minha história, até agora dos 30 anos de sacerdote, foram esses trabalhos que eu realizei nessas cidades. Legal. Padre, o senhor já está aqui há 8 anos, né? E a gente sempre... existe uma frase que a gente trabalha, porque as pessoas até me perguntaram ontem por que eu ia entrevistar um padre. E geralmente, quem conhece a vida de um sacerdote, quem acompanha, está perto e teve essa oportunidade, ou até esse interesse, não é nenhuma oportunidade, porque a vida dos padres estão aí, a gente pode participar da comunidade, não é uma coisa que depende de ser convidado. Você precisa ter o interesse de caminhar até a igreja e participar dela, né, como uma comunidade. E eu tive essa oportunidade desde pequeno, por conta da minha mãe e do meu pai, e eu acho que os padres são grandes líderes. E eles, através deles, é que muitas coisas são edificadas na comunidade. Porque muitas vezes a comunidade até tem disposição. Mas se o padre não for um grande líder, ele quase não consegue realizar isso. Eu não sei se o senhor concorda com isso. É claro que Deus é que faz. Mas, sobretudo, existe o esforço da parte humana nossa, né? Que tem que também tá disposto a ser moldado, a ser conduzido, a ouvir Deus e conduzir da melhor forma.
E o Padre Odilo e Lucas do Rio Verde, para nós, é uma grande bênção, eu vejo, porque conseguiu e tem conseguido liderar muito bem o time nosso aqui, de fiéis, e numa condição diferente, que é uma condição de crescer, né? A cidade, nesses últimos 8 anos que o senhor esteve aqui conosco, a cidade cresceu muito. Como é que é ser líder nessas condições de crescer, muita atividade, paróquia abrindo, construções, que a gente sabe que passou por muitas coisas. Como é que é essa parte, vamos dizer, material, conduzir essa parte material? É sempre o sacerdote, ele desde que entra no seminário, a gente é treinado para a liderança. Nós desempenhamos várias funções de coordenações de grupos e atividades de trabalho, e nós somos treinados porque nós precisamos ser líder. O líder, de fato, para nós, tem esse grande contexto. Além de nós procurarmos levar as pessoas até Deus, a nossa grande missão é criar relações humanas, tão humanas que sejam divinas. E para isso é preciso também criar estruturas materiais. E para isso as construções, para isso são os prédios, para isso são os cursos, são as formações, são vários campos em que nós somos chamados a desempenhar a nossa liderança. E não é possível a gente ser um sacerdote sem procurar a liderança, sem procurar liderar pessoas e fazer com que caminhem. Assim como muitas vezes os paroquianos dizem, padre, vai na frente que nós vamos atrás. Significa que o líder é aquele que vai à frente indicando caminhos para que as pessoas possam fazer a sua convivência, fazer também o seu encontro pessoal com Deus e esse encontro que seja expresso na vida de fraternidade. Nós ensaiamos aqui na Terra já as realidades do céu. A comunidade ela tem esse objetivo de oferecer ao leigo, né, essa experiência profunda que leva a mudança de vida, de encontro, ou talvez no retiro espiritual, que eu considero um movimento de pescaria, né? Um retiro é um movimento de pescaria. A gente põe as pessoas lá, lança as redes e puxa para dentro. Aí, nesse primeiro passo, sempre tem... Eu vejo muitas pessoas falarem assim que Jesus é maravilhoso, mas o fã-clube, às vezes, atrapalha Jesus, né? As pessoas estão perto de Jesus. Que tem uns muito fanáticos, médio fanáticos, muito que não... Acho que não tem nada a ver. Mas, assim... O movimento dos retiros, das missas, elas são esses momentos que a igreja proporciona ao leigo de ter essa experiência íntima com Deus. Só que depois que ele tem essa experiência, eu mesmo sou prova disso, a gente não quer mais voltar pelo mesmo caminho, né? A gente sempre inverte o caminho, ou muda de caminho. E essa decisão, ela tem que passar, ao meu ver, e eu vejo muita gente falando que mudou de vida, que se encontrou com Cristo, mas eu não vejo essas pessoas, às vezes, trabalhando a favor do Cristo. E quando a pessoa decide se colocar a serviço e, de certa forma, ser consumida por esse propósito, ela precisa ir para uma pastoral, né? Geralmente ela procura uma pastoral, a igreja hoje... É muito bem estruturada na questão ministerial. Eu sempre digo que a Igreja Católica ela não se divide em várias pastorais, ela se organiza em várias pastorais, né? Nós temos, não é uma divisão, é uma organização de pastorais. Você tem ali dentro uma gama de setores, a própria pastoral da família, que tem muitos setores, desde do setor lá que eu participei, dos casais segunda união, que tem as viúvas, que também acolhem mulheres de caminhoneiro, enfim, tem várias, uma infinidade. Só que aí, quando ele passa por essa experiência e procura uma pastoral, ele dá de frente com o líder lá, né? Que é o coordenador da pastoral, que geralmente ou dá certo ou não dá muito certo. Aquela pessoa ali que está na liderança das pastorais hoje, como que é feito essa escolha, a votação? Explica para o pessoal, porque tem muita gente que tem curiosidade e eu gostaria que o senhor explicasse como é que é feito isso dentro da igreja. Então, todos os grupos, as pastorais, como você bem disse, eles são forma de se organizar. E a igreja é altamente organizada. E quanto mais organizada,
mais segura ela conduz as pessoas. Então, nós temos as nossas diretrizes, temos as nossas metas, temos as nossas urgências, que nascem da Igreja do Brasil, da CNBB, também passa pela coordenação diocesana e são adaptadas dentro das nossas paróquias. Então, todas essas coordenações, elas têm a finalidade de fazer executar os planos, tanto diocesanos, paroquiais e nacionais, com relação à evangelização. E esses coordenadores, eles são escolhidos entre os membros do grupo e que têm o aval do sacerdote. Todos os grupos que se organizam e indicam o próximo líder que vai conduzir esse grupo, eles vêm e apresentam, nós escolhemos tal pessoa ou tal equipe que vai conduzir a pastoral a partir desse dia. Então, sempre é organizado dentro do grupo, também com o aval da paróquia e principalmente dos sacerdotes, que são responsáveis como assessores desses movimentos, dessas pastorais e dessas associações. Legal. Eu sempre digo que quando a gente não gosta muito da liderança, o próprio Paulo revela isso lá em Romanos 13, né? Que ele fala que toda liderança ela é instituída por Deus e que de certa forma, é aquilo que eu preciso. E aquele que a pessoa às vezes não concorda muito, né? Ah, mas eu não concordo muito com fulano, tá na liderança. Eu sempre digo que quem está ausente nunca tem razão. Então, assim, se você não participa da comunidade, se você não está lá dentro, se você não está se empenhando e não está à disposição, você não tem razão de achar que está certo ou que está errado. Porque você não participa, o ausente é ausente, né? E muitas vezes as pessoas elas entendem mal isso. E elas querem ligar a figura da igreja nos líderes que existem ali, e nem sempre é isso. Nem sempre é isso. Apesar de serem preparados, né? Eu conheço bastante pessoas que ocupam cargos de liderança e são preparados. E essa organização que a gente comenta, ela nasceu de dois bons colaboradores. Eu sempre falo que para você ser um bom líder, você precisa ser um bom servo, né? Se você for um servo obediente, que você tem ali a mansidão de um servo, assim como a própria palavra revela em alguns momentos a figura do servo, que o servo é amigo do seu servidor, e o seu servidor é amigo, né? Como se fosse um amigo ali que sabe, conhece o que acontece, o que pensa, o que está pensando. Tiveram dois bispos que organizaram muito bem isso, que foram colaboradores, essa organização ministerial, digamos assim, foram colaboradores de Paulo, que foi um grande líder. E, inclusive, Paulo, ele foi um líder antes mesmo de ter esse contato com Cristo, ele já era líder, né? Como é que o senhor vê hoje a liderança, a diferença entre a liderança de Paulo e Pedro? Porque eles são muito diferentes, tecnicamente, como homens, mas com o mesmo propósito. E muitas vezes as pessoas, eu queria que o senhor falasse disso, porque muitas vezes as pessoas, os bispos ali que foi Timóteo e Tito, né? Timóteo em Efésio e Tito em Creta, que foram os dois colaboradores ali de Paulo que organizaram esse movimento ali de ministérios na igreja. Mas a gente sabe que o primeiro papa foi Pedro. E as pessoas não entendem muito essa relação de habilidades diferentes. As pessoas acham que todo mundo tem que pensar igual, ou tem que ser do mesmo jeito. E a igreja tem isso, porque ela provoca nós a estarmos com pessoas totalmente diferentes, né? E as empresas também têm muito disso, porque a gente não consegue escolher com quem a gente vai trabalhar, né? A gente é contratado, entra lá e tem um time lá. Como é que o senhor vê essa diferença técnica, mas com o mesmo propósito entre Pedro e Paulo, que foram duas grandes figuras aí da edificação da igreja no mundo? Principalmente eu vejo que Pedro e Paulo são grandes baluartes, grandes esteios da igreja. E o interessante é que Deus é muito respeitoso. A missão dos dois era a mesma, mas a forma de exercê-la é de acordo com as qualidades de cada um. Pedro estava bastante preso na herança de Israel, porque de fato era judeu autêntico e manteve a igreja em cima da herança de Israel. Agora vemos que Paulo, ele se libertou um pouco disto
ele foi aos gentios, chamado aos pagãos, e ele criava comunidades. Da mesma forma como ele era ousado para perseguir no início do cristianismo, ele torna a mesma ousadia de anunciar. E nós vemos que os dois, eles são de fato movidos por uma paixão, que era a pessoa de Jesus Cristo. Aquela bonita paixão que faz a pessoa mover-se de dentro para fora para agir em favor de uma causa que era o reino de Deus. Então, de forma diferente. E os dois se completavam. E nas lideranças, nós nunca evitamos e não podemos tirar os possíveis conflitos. Porque as visões, elas podem ser complementares, como também podem ser opostas. E por isso que o diálogo sempre é uma grande característica do líder. Entre aquelas posições ou visões diferentes, chegar a uma visão comum, uma visão que seja de fato mais verdadeira e não apenas unilateral. E Pedro e Paulo tinham essa dinâmica de procurar a verdade, procurar a fidelidade a Cristo e também no anúncio do reino de Deus. E a própria humildade de Paulo, né, em jamais se colocar acima daquele que foi escolhido como líder, que é Pedro, né? Porque Paulo teologicamente, quem estudou a vida de Paulo ele tinha muito mais faculdades técnicas, digamos assim, de escritas, habilidades, conhecimento, talvez até que Pedro. Pedro era um pescador, né? E Paulo, ele era um membro do Sinédrio, ele foi preparado, ele falava vários idiomas, e mesmo assim ele tinha essa humildade de ser conduzido pela igreja, digamos assim, pela verdade da igreja. O senhor acha que falta um pouco essa humildade? Como é que o senhor vê isso nas nossas lideranças hoje, até para se organizar nessas pastorais, os ministérios? As pessoas têm muitas ideias, elas querem sempre fazer do jeito delas, elas acham que é muito difícil, eu sempre falo isso, eu não gosto muito das pessoas até... não sei se estou certo ou errado, até o senhor pode me corrigir aqui, não tem problema nenhum nisso. Mas assim, a Bíblia é algo muito complexo de ser entendido. Faz 2000 anos que a igreja lê a Bíblia e vem tentando entender a Bíblia, e ela sempre está nos revelando coisas novas. Então eu vejo as pessoas lendo a Bíblia e interpretando de forma, às vezes, até leviana, sem conhecimento profundo, teológico, sem um aprofundamento, e sem até ouvir a própria igreja, que já faz isso há 2000 não, mas aí 1.700 anos. Mas assim, 2000 anos, vamos dizer, mas eu vejo que falta conhecimento e humildade de querer seguir o que já está pronto. Né? Eu vejo as pessoas assim, tem ali alguns livros para seguir, as pessoas querem fazer diferente. Tem algumas coisas para cumprir, as pessoas querem fazer mais... mas assim fica melhor. Não é uma questão de ser melhor, não. O senhor acha que falta essa humildade? Como é que o senhor vê isso hoje? Ou é conhecimento, não é humildade? Não sei. Sim. As lideranças, a grande fragilidade nossa é quando nós procuramos desempenhar a nossa coordenação. Eu vou coordenar e vou coordenar do meu jeito. E não tem uma causa comum. O que de fato nós coordenamos são projetos comuns que a igreja nos propõe, que a palavra nos propõe, que o reino nos propõe. Então tem muitos coordenadores que dizem, eu vou fazer o meu trabalho. E isso para nós é uma grande fragilidade. Eu vou fazer o nosso trabalho. A nossa evangelização, a nossa missão de fazer o reino acontecer no meio de nós. Então, por isso, essa humildade ela é muito fundamental. Eu estou coordenador, eu estou líder, e nesse momento eu vou ouvir e vou fazer um caminho comum. Então, quando os coordenadores e quando as nossas lideranças entenderem que nós estamos a serviço de Deus, a serviço da igreja, e não dos meus gostos, não das minhas preferências, lógico, o líder e a comunidade terá um grande sucesso maior, porque nós vamos estar trabalhando por uma causa e por uma pessoa que se chama Jesus Cristo.
E essa função é de suma importância para nós. Legal. Eu acho, eu vejo isso em vocês aqui, nos padres daqui, e eu percebi que houve uma alteração nos últimos 10 anos. Eu não sei se na minha percepção, porque eu também fui seminarista lá atrás, vocacionado, na verdade, e tal, e eu percebo que mudou bastante. Hoje os padres, eu não sei se aqui também eu tenho a graça de viver, eu nunca tinha vivido uma comunidade eoniana, né? De onde eu vim era uma comunidade franciscana. E franciscanos, às vezes, eles são um pouco mais flexíveis em relação às liturgias e tal. E eu percebia, mas também percebi aqui, logo que eu cheguei, que já fazem 13, 14 anos que eu estou aqui, que havia o próprio padre, ele se misturava muito nas questões comunitárias, de âmbito de palpite, particulares, querendo dar opinião. Eu não sei, eu acho que isso é válido, mas não no momento da missa, não no momento da homilia. E eu percebo que vocês aqui, todos os padres de Lucas, conduzem muito bem esse momento da missa, da Santa Missa. Eu percebo que essa humildade, essa obediência, ela é revelada quando um padre, como o senhor, de 30 anos de sacerdócio, está lendo lá ao que tem que ser dito. Coisas que o senhor faz 2, 3 vezes por dia, todos os dias, por 30 anos de sacerdócio, e o senhor está ali lendo. Porque, de certa forma, é mais seguro estar lendo, né? E é difícil mesmo viver essa obediência da regra. Eu sempre falo que a igreja ela não está vazia porque é difícil viver lá dentro, é porque é difícil viver a regra, né? E a igreja ela não é criadora dos sacramentos, ela é serva, né? Isso que a gente segue hoje foi instituído pelo próprio Cristo e a gente segue. Como é que o senhor vê isso? O senhor acha que tem muitos líderes ou padres que, por sentirem-se muito confiantes, eles acabam relaxando um pouco no sacerdócio, ou a própria liderança dentro dos ministérios, ela acaba, porque eu já fiz várias vezes, já fui líder disso, líder daquilo. Você acha que existe esse comodismo, padre? É um grande risco quando a gente não se alimenta do entusiasmo inicial, e quando a gente se ordena sacerdote, a gente sai com todo o gás, né? E com o tempo vai gastando. E por isso que o padre precisa se alimentar diariamente, precisa se fortalecer diariamente, e aquilo que você diz, ele é servo. Então, quando nós, de fato, celebramos a Eucaristia, o nosso objetivo único é fazer com que as pessoas cheguem até Deus e Deus chegue às pessoas. E para isso, a força da palavra é muito grande. Não as questões pessoais, não as questões morais, não as questões políticas, mas a questão, o povo quer se encontrar com Deus. E o sacerdote deve proporcionar isso. E nós celebramos a missa do jeito que a celebramos desde o ano 160. Santo Justino organizou as partes da missa que nós temos até hoje, e a igreja continua a celebrar da mesma forma. Isto eu vejo extraordinário. Quantos santos, quantas pessoas chegaram até Deus vivendo a Santa Missa e vivendo da forma como a igreja nos propõe. Por isso o padre não é aquele que vai criar a missa para si ou para as suas coisas. Nós somos servos da igreja, nós celebramos, e quanto mais eu conseguir levar as pessoas até Deus, e Deus chegar ao coração das pessoas, esta missa valeu a pena. Então, essa humildade nós precisamos ter como líderes, em que o sacerdote não vai ser um popstar, não vai ser alguém famoso, ou alguém que vai fazer um show, porque a missa não é um show, é um sacrifício. É o sacrifício do altar, é o sacrifício do Calvário, que é atualizado em cada missa. Então, por isso, nós precisamos entender e compreender de que, de fato, o sacerdote é um servidor do altar. E servidor do altar é servidor de quem é o altar, que é a pessoa de Jesus Cristo. Nós estamos no lugar dele.
mas todo celebrante sempre é o mestre, que é a pessoa de Jesus. Eu confesso particularmente para o senhor que no começo, quando eu cheguei aqui, aliás, como o senhor falou, nós estamos, né? Tanto estamos que hoje eu sou uma pessoa, amanhã posso ser outra, e esse é o grande, vou dizer assim, que é o grande desfecho de ser humano, né? Nós como humanos, nós somos totalmente modeláveis à medida com que a gente se permite ser modelado. Eu, no começo, achava legal essas muitas coisas que eram colocadas na missa. Até participei muito quando jovem, de teatro, disso, daquilo. Mas, geralmente, encenando ali o momento do evangelho, alguma coisa assim. Mas hoje tá tendo muita distorção disso, né? Tem missa sertaneja, missa não sei o quê, e acaba, lógico que não significa que perde o sacrifício de Cristo ali, mas tem que cuidar, porque pode se perder, pode se perder. Padre, eu vou mudar de assunto, porque nessas situações eu sei que provavelmente acontecem muitos pedidos, né, vamos fazer assim, o que o senhor acha de tal coisa? E uma das grandes habilidades dos líderes, além de conduzir o povo, é falar não, né? E eu sempre digo que cargos de liderança, 90% das tarefas do dia, às vezes, é falar não. Você tem que dar, não, isso não, vamos assim, não, isso não, porque aqui não dá. E o padre é aquela figura até de pai, né? É uma figura para muitos que às vezes... o padre, para quem tem esse acesso e conhece e usa o padre, que o padre está ali para ser consumido, ele sente essa figura de conselheiro, muitas vezes e tal. E como que é falar não? É uma dificuldade, né, para todo mundo falar não. O senhor teve sempre essa dificuldade ou nunca teve? O senhor sempre olhou... O senhor é um homem de regras, né, pelo pouco que eu te conheço, mas assim, como que é usar o não? O não, ele dói dos dois lados, de quem fala e de quem escuta. Mas desde o momento em que nós sabemos o caminho, e a gente tem a certeza que esse caminho não soma, nós somos obrigados a dizer não. Como o pai também precisa dizer não para o filho. E a palavra não, ela soa muito bem no coração de uma criança ou de uma pessoa que nós precisamos falar. E se não, pode criar uma revolta, pode criar um constrangimento, pode criar até uma situação embaraçosa entre os dois. Mas desde o momento que nos abrimos a perceber o alcance do não, ele tem um valor muito grande. Porque falar só sim é fácil. Porque você vai dizendo para as pessoas o que elas querem ouvir, mas nem sempre aquilo que precisam ouvir. Então, o não, ele deve ser dito e deve ser falado para as pessoas, queira ou não queira. E mesmo para aqueles que são mais próximos, para quem são os mais amigos, para aqueles que você já falou sim um monte de vezes, e dizer um não nesta hora também é mais complicado. Mas por causa de uma causa, por causa de um caminho, existe o sim, existe o não, e existe o talvez. E nós temos que orientar as nossas posturas em cima de um caminho, e esse caminho vai dar sim ou não. E o talvez pode virar um sim, né? Ou um não, né? Até porque o senhor esteve à frente, não foi o autor, porque a comunidade, eu acho que o senhor também vê assim, a comunidade é autora de tudo que nós estamos construindo em Lucas do Rio Verde. Eu vejo que passei em outras cidades, Lucas do Rio Verde, de fato, é uma cidade abençoada. Nós temos aqui um caminho vocacional, se bem que o senhor veio de uma região de tino vocacional, né, das vocações, né, a cidade de tino vocacional para vocações, mas Lucas do Rio Verde também vem se revelando uma grande cidade vocacional aí para sacerdotes, né? Nós temos aí, quantos meninos hoje estão no seminário daqui? Hoje estamos com 10 meninos. 10 meninos. Com 10 meninos e está previsto para o ano que vem, quem sabe, 9 ou até 12 meninos para o ano que vem,
para iniciar uma experiência aqui em Lucas. Então, desde o momento que você desperta, que você faz a proposta, que você fala da vocação, as pessoas começam a se interessar sobre o assunto. Que muitas vezes a gente não fala e não desafia as pessoas a questionar a sua perspectiva de vida, com isso vai ser difícil despertar. E hoje eu vejo que os sacerdotes estão falando de vocação, estão desafiando os jovens a tomar uma decisão e começar uma experiência. Porque toda vocação, de fato, é uma história de amor. E ela é única e irrepetível. E nós temos que, de fato, motivar isso. Se nós quisermos que amanhã pessoas nos sucedam, nós precisamos preparar os nossos sucessores, aqueles que vão continuar a missão. Isso se faz através do convite vocacional de pessoas novas que vão seguindo e vão assumindo também o caminho de Deus. E a próprio desencadear das vocações acaba sendo uma confirmação do trabalho que a igreja faz localmente, né? Porque o jovem, eu me lembro, quando eu me interessei, eu me espelhava muito, e eu me espelhava muito no padre que vinha fazer o encontro vocacional, que era o padre Oscar, o Frei Oscar. Então, os freis ali da minha comunidade até não me encantavam tanto, mas o Frei Oscar, quando ele vinha com aquela energia dele, todos os ensinamentos, ele sempre falava que vocação é um chamado de Deus para mim e uma resposta minha para Deus e um trabalho na comunidade, né? Ele sempre fazia esse gesto, a gente sempre brincava em relação a isso, e de fato essa modelagem de ver pessoas decentes, realizadoras, que realmente estão comprometidas com Deus à frente, ela acaba espelhando os jovens eu quero estar ali, eu gostaria de estar ali, né? Então, esse mês é o mês das vocações, a gente celebra o mês das vocações, a gente sempre ora por isso, mas assim, a vocação, ela realmente é uma confirmação desse trabalho. E esse trabalho, ele vem construindo, para quem está aqui em Lucas, a gente está com umas 18 pessoas aqui. Pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para o padre, aproveitem que nós ainda temos mais uns 15 minutos aí, tá bom? Daí vocês mandam aqui e a gente passa para o padre. Que daí, às vezes, os meus assuntos acabam também. Mas assim, nós tivemos grandes feitos em Lucas nesses anos que o senhor teve à frente aqui da comunidade, né? Nós concluímos a Rosa Mística, foi construídos mais capelas, nós tivemos a iniciação aí da casa paroquial de retiros, né, que é um grande projeto também. Estamos tendo reformas constantes nas paróquias para não deixar ela depredar. Mas eu acho que um dos grandes nãos que a igreja fez, e um sim, foi um sim, um não sempre talvez acolhe um sim, né, lá na frente. O meu ver, foi a festa do chopp, que de fato foi uma grande... Muita gente da comunidade quis que se passasse essa festa para uma outra instituição, para que ela pudesse sobreviver daquilo, e a igreja naquela época ainda dependia da receita de algumas coisas da festa. E, muito sabiamente, o senhor conduziu esse processo com o tempo, não foi assim uma ruptura, né? Houve um tempo, eu me lembro que houve um tempo, nós precisamos alavancar o dízimo, porque a igreja precisa viver do dízimo, e depois nós precisamos desfazer disso. E esse processo, ele agradou muita gente e desagradou momentaneamente. Mas hoje, eu percebo que esse movimento, ele mais agradou do que desagradou, porque a festa não deixou de ocorrer, mas também não é mais organizada pela igreja, por conta da bebida, eu acho. Como que foi isso na época aí? Que as pessoas às vezes têm curiosidade, até me pediram isso. Sobre esse assunto, por muito tempo, já tinha um espinho na garganta. Muitos leigos, muitas pessoas de pastorais, movimentos, não olhavam isso com bons olhos. E principalmente quando a gente via que os filhos dos nossos paroquianos eram carregados para fora do salão, porque não andavam com as suas próprias pernas. Então, a gente promovendo bebedeiras, a gente promovendo essas coisas, estaria fora da nossa finalidade. Porque a nossa finalidade não é essa. E por isso que a finalidade para ganhar recursos principais da igreja é através do dízimo. E nós temos um louvor muito grande, porque hoje
o dízimo tem aumentado pelo menos 400 vezes nesses 8 anos. Hoje nós mantemos exclusivamente com o dízimo as despesas ordinárias e com as doações dos fiéis. Isto é uma ótica evangelizadora muito importante. No começo criou para alguns grupos um certo constrangimento, mas para nós como igreja ganhamos um ponto muito grande, e digo até com referência às igrejas evangélicas. Muitos pastores vieram agradecer a nossa decisão de dizer não, não é nossa finalidade, não é o nosso objetivo, e por isso nós dispensamos a festa da Novemberfest que foi tirada. Mas foi tirada através de uma proposta que foi feita chegar 100% no dízimo. O dia que nós atingimos 100% no dízimo, a festa então foi retirada. E é uma decisão corajosa, porque a maioria dos líderes, muitas vezes, eles não estão pensando nas pessoas, eles estão pensando no resultado, né? E a gente sabe que tem muitos lugares que não pensam dessa forma. Quanto mais dinheiro, melhor. Mas a igreja existe por um propósito, e a gente não pode tirar o olho desse propósito. A Carolina da Soler está pedindo aqui para o padre falar um pouco da experiência no continente africano. Eu ia chegar lá, mas eu estou falando demais, eu acho. Padre, eu conheci um amigo meu que é músico e ele foi missionário na África. E ele falou uma frase um dia para mim que me marcou muito e eu nunca mais deixei de pensar nisso. Ele falou assim: Wellington, existe dois tipos de pessoa. As que sofrem e as que acham que sofrem. Aqui no Brasil, todo mundo acha que sofre. Lá na África, as pessoas sofrem. Quando ele me falou isso, eu comecei a pensar, e a primeira coisa que me veio foi assim: aqui no Brasil, por mais miserável que uma pessoa seja, ela ainda encontra uma lata de lixo para virar. Na África, nem sempre existe nem a lata, quanto mais o lixo dentro da lata para ser virado. Porque nós somos realmente um país de fartura. Como é que foi essa experiência lá, padre? Conta um pouco para nós, então, aí, a pedido da Carolina. Eu acho que é importante mesmo. Sim. A experiência missionária para o sacerdote é o que tem a maior força para o padre. O fato de ser missionário, ou se lançar missionário, e era o desejo que eu tinha já há muitos anos de fazer uma experiência mais ousada. Porque a gente vai se acostumando com as paróquias, vai se acostumando com o dia a dia, e eu pensava em uma coisa um pouquinho diferente. E eu me dispus a fazer essa experiência junto com um grupo de sacerdotes internacionais. Então, fazíamos parte brasileiros, italianos, portugueses, do Moçambique e do Congo, que faziam parte dessa missão juntos. Para mim, foi, de fato, uma experiência que tirou todos aqueles conceitos que, às vezes, são muito limitados, muitos julgamentos, se colocar na pele das pessoas que sofrem, a conversa é outra. Se colocar no coração das pessoas que estão ali sem esperança, é outra conversa. E, principalmente, sentir o grande fantasma da guerra. Angola viveu 40 anos de guerra civil. 40 anos que eles não tiveram paz entre si, quantos pais foram mortos. E esse fantasma grande da guerra é muito forte. Nós acordávamos muitas vezes no meio da noite com rajadas e metralhadoras, porque os soldados que deixaram a guerra, eles ficaram com as armas e endoidavam. Endoidavam e saíam atirando, pensando que eram inimigos que estavam na casa dele. Então a gente vê esse terror, esse grande fantasma da guerra, é um dos momentos mais cruciais que a gente vivia. E com grande número de pessoas que morreram, mais de 500 mil homens que morreram praticamente na guerra civil de Angola, a grande questão de muitas mulheres, muitos filhos, e a questão da poligamia, que entrou muito forte, então um homem tinha várias mulheres. Então, esses conceitos todos, de fato, tive que rever.
mesmo a questão da forma religiosa, como eles cultuavam, a forma da uso das danças, a forma da expressão religiosa, muito rica e que vinha do coração das pessoas. Então, até hoje, eu, no meu sacerdócio, tenho assim como uma preciosidade dentro de mim de ainda olhar para toda essa realidade e perceber como Deus está lá. E não está, muitas vezes, do meu jeito, mas está do jeito que precisa estar. Então, a gente percebe que os africanos têm na pele uma religiosidade muito forte e uma alegria, mesmo no meio de tanta guerra, de tanta dor, de transmitir essa fé que eles possuem. Toda missa era uma festa. Ela demorava geralmente 3, 4 horas a missa. E as pessoas diziam, hoje é o dia de Deus. E nós não temos pressa. Nós viemos para adorar. Então você vê que também isso chamou muita atenção. Nós somos muito imediatistas. Nós queremos pressa para tudo. Passou de 1 hora, a missa já não valeu. Assim eles não. Esse é o dia de Deus, é o dia dele, e nós não temos pressa. E eles não gostavam se o padre tivesse pressa em celebrar a Eucaristia. É o dia de eles cultuar, e eles dançavam, se alegravam durante a missa toda. Muito bom. É exatamente isso. E eu percebo que qual que é a maior dificuldade, assim, é liderar com pouco recurso as pessoas ou com pouco conhecimento? E daí eu já vou aproveitar e emendar a pergunta da Janaína, que ela pediu aqui, qual a importância de dar formação para os liderados? Então, assim, a gente sabe que hoje formação, tanto dentro das empresas quanto dentro de qualquer outro tipo de movimento, como a igreja, que é uma referência também que aglomera, aglutina muitas pessoas para servir um propósito, a empresa também é um segmento que aglutina pessoas para servir um propósito. E eu percebo que existe mesmo essa dificuldade de liderar, e às vezes falta recurso, mas às vezes falta recurso financeiro, e outras vezes falta recurso de conhecimento mesmo. As pessoas não conhecem nada. Por exemplo, se chegar lá e num país que tem poligamia já muito disseminada, e mudar essa realidade é algo extremamente difícil, porque falta conhecimento, não tem dinheiro que faça mudar isso, né? Então, assim, como que o senhor vê essa importância, então, de formação, de conhecimento? O senhor acha que o que atrapalha mais, a falta de conhecimento ou a falta de recurso? É o que de fato atrapalha mais, o recurso sempre a gente consegue dar um jeito. A questão quando se acha que sabe, quando se é um franco atirador e acha que é um exímio atirador. Então, muitos leigos e muitos sacerdotes não estudam, eles não se preparam, eles não leem e também não se interessam. Muitos cursos que a igreja oferece e muitas lideranças nem querem saber ou nem procuram. Então, essa indiferença diante da formação de novas lideranças, que a gente vê a grande ferida que nós temos. A ferida das pessoas não querer ou não desejar, ou achar que já sabe o suficiente, que já é profissional para fazer essa função, e muitas vezes atropela demais. Então, quer dizer, nós temos que ter essa sede de querer conhecer, e só se faz através da leitura, através do estudo, através da reflexão, porque a formação não acontece apenas naquele momento que nos reunimos para dar uma palestra, mas é a vida que vai ensinando, é a nossa convivência que vai ensinando, é o nosso jeito de se comportar ou de portar-se diante do outro que nos vai ensinando. Então a vida nos ensina. Em muitas formas a gente deve estar atentos para ouvir, para sentir, para perceber de que existem também outras formas de a gente poder agir, outras formas de ser e outras formas de apresentar o mesmo conteúdo da fé. Eu percebo que o senhor gosta de formação, né? Não sei se o senhor aprendeu, desenvolveu isso, lógico que vem do seminário, vem da formação, todos os cursos. As pessoas acham que o padre escolhe ser padre e já vira padre. Não, tem uma série de estudos ali, né?
filosofia, teologia e os estudos dentro do seminário, enfim, tem vários estudos que o padre precisa para conseguir se ordenar padre. Mas assim, eu percebo que o senhor gosta muito de formação, né? O senhor desenvolveu aqui a questão da própria... implantou, de fato, funcionar o curso de noivos, o curso de batismo, é uma exigência mesmo. E a gente passa muita dificuldade quando a gente está aqui e precisa disso, precisa de algum tipo de sacramento e tem que passar por uma formação. E a gente vê outras paróquias aqui do lado, ou próximas de nós, ou lá para baixo, sei lá, enfim, outros lugares, que o padre não exige muito. Não, vem aqui que eu faço e pronto. Esse é um pouco descaso mesmo, que não sei se é descaso ou, né, o amor ele não tem só essa acolhida do sim, né, padre? Ele também passa pelo forjar do não, né? Como é que o senhor vê isso? E sem dúvida, por exemplo, tudo aquilo que nós damos valor, a gente faz bem. Quando Pedro diz, inclusive, para nós na sua carta, sede bons administradores da graça de Deus. Ele diz bem claro, nós temos que administrar. Administrar significa dar critérios, dar condições, dar orientações. Para muitos, quando a igreja percebe que não tem condições de receber esse dom, nós temos que adiar. Mesmo na questão do batismo, quantos pais, quantos padrinhos que vêm, querem esse sacramento, mas não têm a mínima condição de viver esse sacramento. Então, o primeiro cânone do direito canônico que fala sobre o batismo, se a igreja não tiver certeza que essa criança vai ser educada na fé, adia-se imediatamente o batismo. Então, isso também é importante, porque nós temos que ter zelo por aquilo que é nosso. E eu tenho muito zelo por aquilo que é de Deus. Eu prefiro dizer não do que jogar fora aquilo que Deus nos dá de tão precioso. Então, a gente vê que existem católicos altamente comprometidos e tem outros que são de supermercado, que percebe, vai na igreja apenas para buscar alguma coisa. Isto, para nós, é uma fraqueza como igreja, quando muitos católicos que se falam não praticantes, né, são aqueles que aparecem apenas por alguma necessidade de receber da igreja, mas nunca vão ser igreja. Não estão no dia a dia, não estão cultivando a sua fé, nem a escuta da palavra e nem celebrando a sua fé. Isto, eu digo que é uma grande fragilidade. A nossa paróquia tem pelo menos 89% dos batizados não estão na igreja. Isso é um desafio que realmente nós temos. Eu não estou preocupado com o aumento de evangélicos ou não, estou muito preocupado com aqueles que são nossos e que não estão conosco e que precisam fazer o caminho. E a gente percebe que esse movimento de liderar, que eu falo muito de liderança, né, onde eu estou e tal. Se você tiver, você que está ouvindo nós aqui, tem 21 pessoas aqui, tem umas 10 pessoas lá no Facebook. Se você quiser deixar uma frase que você gostou, alguma coisa que você achou interessante, que mexeu com você nessa live, você pode colocar que a gente tem um quadro que é Você na Live, que é alguma frase que a gente coloca sobre algum aprendizado que você teve hoje aqui com o Padre Odilo, que é esse cara fantástico, de muito conhecimento. Mas eu vejo, padre, que esse movimento de liderança, que muitas vezes a figura do pai e da mãe é uma postura de líder, né? Eles exercem uma liderança sobre o filho. E eu percebo que isso também, fazendo uma analogia dentro das empresas, o próprio colaborador muitas vezes está conduzindo o caminho da empresa. Né? Eu sempre digo isso, que a gente fica, o que a criança está pensando? O que eu preciso aprender com ela? Eu acho que você pode observar para usar as suas faculdades que você tem racionais na tua cabeça com ela. Mas ela não pode conduzir a casa. E eu percebo hoje esse movimento e a igreja, eu acho que o senhor sabiamente colocou alguns pontos muito importantes dentro da igreja, e é exatamente isso que o senhor falou, quando a gente valoriza, quando aquilo é custoso, a gente valoriza mais, que é, por exemplo, as reuniões de pais para iniciação da catequese. E isso é uma coisa fantástica, porque
O pai, pô, mas agora eu que tenho que ir, porque manda o filho para catequese e pronto. O que, que eu tenho que ir lá ficar um domingo inteiro lá, ficar ouvindo o pai falar e tal? E eu conheço pessoas que perderam a oportunidade de colocar o filho na catequese no ano porque não tiveram lá. E eu acho que foi bom para a pessoa, porque depois ela vai cair numa reflexão e tentar entender o que está acontecendo. E tem muita gente, muito leigo de supermercado, né, que vai só buscar. E eu percebo, fazendo essa analogia, que as crianças têm levado mais os pais à igreja do que os próprios pais os filhos à igreja. O senhor vê isso também? Como é que o senhor vê isso? É muito forte, principalmente com o novo método que a igreja no Brasil colocou de iniciação à vida cristã, está revertendo fortemente. Quantos pais diariamente temos linhas de que vêm dizer: eu estou na igreja por causa do meu filho. Eu fiz o casamento por causa do meu filho pediu. Eu estou fazendo a minha preparação como adulto para fazer a Eucaristia, a Crisma, porque meu filho pediu isso. Então, isso para nós é fantástico perceber hoje de que os pais estão também ouvindo os seus filhos. E os pais estão atendendo também os seus filhos. Mas isso é muito importante perceber, como você colocava, de que o pai deve conduzir a sua casa. Agora, se conduzir não é de forma ditadora, mas é de forma partilhada, em que os filhos falam, que a esposa fala, que o esposo coloca o caminho, que seja realmente um sacerdote do lar. E quanto mais também nas empresas, é o mesmo caminho. Os gerentes, as direções, todos devem, de fato, estar em sintonia comum, ouvindo, atendendo e fazendo o caminho. Não o meu caminho, mas o nosso caminho. Isso é muito importante. E o fato da igreja apostar em novos caminhos, eu creio que essa eficiência é muito grande, e principalmente a diocese toda tem aumentado fortemente o número de catequizandos. Olá, travou. Internet do padre. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem aí? Ou foi o padre que travou? Ou vocês estão me ouvindo bem? Ou travou tudo? Travou, padre. Agora voltou. Tá bom. O senhor parou, Então, o senhor parou na parte que aumentou fortemente o número de crianças. Né? A última vez voltou aí o encontro, né? Sim. O retorno foi muito forte, inclusive aquilo que os pais achavam que a gente saía espantando os pais e as crianças da igreja, soou como o contrário. Quando os pais vê que a catequista é séria, quando os pais vê... Travou de novo. Bom, nós estamos com um problema na conexão com o padre. Um assunto muito bom. Padre Odilo, é sempre bom conversar com ele. Vamos ver se vai voltar aqui de novo. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Dá um retorno para mim aí, porque só o padre travou. Acho que só o padre travou. Vamos ver aqui se eu consigo... Padre. Sei. Voltou. Nós tivemos problema na conexão aqui, tá voltando. Aí, eu acho que agora voltou. 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 Conclui aí para nós. Então, eu só concluo que todo esse trabalho realmente novo tem repercutido de forma muito positiva. E o aumento das pessoas na igreja, e mesmo também, não tenho dúvida de dizer que com toda esta pandemia, o retorno para a comunidade será feita pela catequese. Então, muitos católicos que, quem sabe, se acomodaram de participar da missa de forma online, o retorno deles, quem vai trazer é a catequese, e a catequese iniciação à vida cristã. Então, realmente, vejo grandes valores. A criançada já está querendo voltar na missa, né? Eles têm disposição para isso, e eu vejo que muitas vezes eles levam mesmo a gente a pôr o joelho no chão. Padre,
Nós estamos chegando ao final, uma pena, passa rápido. É muito bom conversar com o senhor, eu agradeço o convite, mas eu queria que o senhor falasse para mim um pouco, nós conversamos um dia sobre os tipos de líder que tem dentro das igrejas, aí, dentro das empresas. O senhor podia dar uns exemplos aí de alguns tipos de líder aí, que o senhor já vem acompanhando e já vai, esse aqui tem o cara que é assim, tem o cara que é assado, eu sei que o senhor preparou aí para nós conversar disso. Quais são os tipos de líder que nós temos aí dentro das comunidades? Dentro da liderança sempre tem os dois lados, tem o líder e tem o liderado. Então, o liderado tem vários tipos muito diferentes. Tem o líder que é mais democrático, tem mais que é paternalista, tem outro que é mais liberal e o outro é mais participativo. Agora, vemos que muitos participantes que são liderados, tem até um exemplo que chama o Zé Marreta. Que tipo de líder é esse? Que só critica e condena. Julga o tempo todo os trabalhos dos outros. Tudo está errado para ele. Desce o pau em todos e em tudo. Então, vemos também que nunca está nada certo. Tem aquele liderado que é um tristão. Gosta de tristeza, da apatia, de sofrer. Seu lema é proibido vibrar e se alegrar. Em tudo que faz, procura atenção. Sente muita carência afetiva. Para ele, quanto pior, melhor. Temos também aqueles líderes que são comerciantes. Só ajuda quando há troca. Faz tudo do grupo um comércio. Dá e pede de volta. Tem dificuldade de contribuir e de dar, repartir e dividir. Sua frase, força. Toma lá, dá cá. É o líder comerciante, só oportunista. Temos também os líderes que é o valentão, que quer controlar as pessoas e o grupo na base do grito, da rispidez, do olhar agressivo. Faz todo mundo ter medo dele. Ganha as coisas na base do grito. Temos também... Travou de novo. Agora que tá ficando bom. Vamos ver se vai destravar. O padre lá tá com a internet. Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Só o padre que travou. A internet do padre travou, né? O padre não travou. Vamos ver se... Ou eu travei também. Agora ninguém mais falou aqui. Travamos, padre? A internet trava, mas... Acho que tá voltando. Não. Então tem aquele participante que também é olheiro. Não fala, não participa, só fica olhando de longe. É difícil saber qual é a dele. É uma presença misteriosa no grupo. É difícil saber o que passa na sua cabeça. É aquele coruja que fica olhando de longe, que fica fazendo as coisas acontecer. E assim nós podemos ver que tem muitas formas de ser lideradas. Como também tem o do contra. Gosta de discutir e sempre dá de contra. Ganha atenção fazendo sempre tudo o contrário. Tem muita dificuldade em concordar com os outros. Isso, por exemplo, é muito forte, né? Seja o que for, sou contra. Sou contra, não aceito e trava muito, inclusive, os grupos, grava também as pessoas na sua liderança. Então, cada líder tem um jeito de ser e os participantes também têm a sua forma de ser. Ajudam ou atrapalham ou emperram o trabalho de liderança. Que o líder, ele tem necessidade de ter os liderados também dentro da mesma perspectiva e que participam também desse desenvolvimento. Se tiverem apenas atravancando tudo, com certeza a liderança será também caduca. É isso aí. Bem, padre, infelizmente nós chegamos ao final, tinha mais assuntos para falar, né? Jesus Cristo é o grande líder, eu acho que se a gente conseguir ler a palavra, olhar, ter esses momentos de introspecção com Cristo, ou na própria... independente da religião, né? Hoje nós estamos aqui voltados à nossa religião, que é católica, mas independente da religião, se a pessoa conseguir cultivar esse hábito de acalmar-se, né? De não ter pressa para as coisas,
nem pressa em ouvir, nem pressa em falar, nem pressa em tomar uma decisão, se ela tiver esse hábito de meditar sobre aquilo que está acontecendo e ver. Eu sempre falo que a grande arte de ouvir é escutar o que não está sendo dito, né? E o líder tem esse papel de tentar escutar aquilo que a pessoa não fala, mas que está expresso ali, que às vezes está estampado na face da pessoa. E eu gostaria de encerrar, então, acho que o senhor travou aí de novo, vamos ver. O senhor está travando mais que eu hoje. Vamos ver se volta para a gente encerrar. Deu 7h16, pessoal. Obrigado. Agora voltou de novo. Tá, voltou. Então tá bom. Padre, eu queria perguntar então para o Padre Odilo, liderança na pele é o quê? Para mim é muito forte a liderança na pele, é cuidado, é zelo, é dedicação e paixão por aquilo que se faz. Então eu faço por paixão, faço porque amo e porque gosto. E a má vontade, para mim, é a pior desgraça dentro da liderança. Se a pessoa diz não, para mim é mais importante do que ser corpo mole e não dar importância. Então, para mim, esse zelo, esse cuidado e essa paixão por uma missão é o que significa e motiva a minha liderança. Muito bom. Então, o não dói menos do que o morno, né? Padre, muito obrigado Com certeza. pela presença do senhor. Eu gostaria que o senhor convidasse o pessoal para a celebração de Nossa Senhora Aparecida, como é que vai ser. Se o senhor quisesse também fazer uma bênção final para nós encerrar, está com a palavra o senhor agora. Então tá bom. Hoje é o grande dia especial para todos os brasileiros, que é a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, essa mãe negra que está no coração de todas as famílias. É uma paixão que as pessoas têm, um respeito que têm por essa nossa mãe Aparecida. Então, hoje, às 18 horas, temos a missa lá na comunidade Bandeirantes, que é a padroeira Nossa Senhora Aparecida, e todos sintam-se convidados a rezar e celebrar conosco hoje, às 18 horas. E por isso, a todas as pessoas que nos ouviram, os que vão ouvir ainda, desejo então a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Senhor Jesus Cristo esteja convosco para vos proteger, à vossa frente para vos conduzir, atrás de vós para vos guardar, ao vosso lado para vos acompanhar, e acima de vós para vos iluminar. A bênção do Pai, o amor do Filho e a força do Espírito Santo, a maternal proteção de Nossa Senhora, a intercessão de todos os santos esteja convosco, agora e para sempre. Amém. Então, agradeço também a oportunidade de estar e fazer parte de vossas vidas também. Obrigado, Padre. Até mais. Bom dia para o senhor.